Um dia de caos no Esporte Clube Corinthians Paulista. Carlos Miguel prestes a ir embora, a patrocinadora master do clube foi e mais diretores também abandonando o presidente Augusto Melo. Eu acho que esse dia 7 de junho de 2024 ele pode ser um marco nessa gestão. Pode ser o início do fim da era Augusto Melo do Corinthians, muito antes da hora, muito antes do tempo, muito antes do previsto. Vamos nos debruçar aí nesse dia do Timão, muito tenso e muito delicado. Eu quero que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal da TNT Esportes e ative aí o sininho das notificações. Vamos começar pela questão da patrocinadora. Corinthians anunciou em janeiro uma casa de apostas como patrocinadora master, fez todo um anúncio com muita pompa, com muita euforia, e não era para menos. A gente falava naquele momento do maior patrocínio master da história do futebol, com pouquíssimos dias, de uma nova gestão. Então era um passo grande que a gestão Augusto Melo dava no sentido de reequilibrar as finanças do clube, tão combalidas, com dívidas beirando a casa dos 2 bilhões de reais. Só que esse acordo durou 6 meses. O maior temor de alguns na época era de que essa empresa, que ainda não era tão conhecida no mercado, ainda não era uma líder de mercado, não honrasse os seus compromissos com o Corinthians. Poxa, de onde saiu essa empresa? Será que esse contrato vai ser pago corretamente? E, ao que tudo indica, pelo que a gente tem de informação, de janeiro para cá, tudo que tinha sido acordado foi pago por essa empresa, quase 70 milhões de reais pagos ali mensalmente, os compromissos vinham sendo cumpridos. Porém, a Polícia Civil do Estado de São Paulo abriu recentemente uma investigação para apurar um possível repasse do valor, de uma parte do valor da comissão desse acordo a uma empresa supostamente laranja. E aí a empresa patrocinadora pensou do seguinte: opa, isso pode trazer danos à nossa imagem. A gente pode ser arrastado para uma investigação e não é isso que nós desejamos. Aí, no dia 27 de maio, a patrocinadora mandou um ofício ao Corinthians dizendo: olha, nós damos 10 dias para vocês explicarem essa situação, a gente não está gostando disso. 10 dias para vocês explicarem. Hoje, dia 7, 10 dias depois, a empresa solta uma nota dizendo: olha, as explicações do Corinthians não foram suficientes, mantivemos contato nesse período, resolvemos ativar a cláusula anticorrupção e estamos rescindindo o contrato. Estamos saindo. Que esse pepino fique aí para Augusto Melo, a empresa que recebeu a comissão, a terceira empresa que seria laranja, que se virem. Eu não quero o meu nome envolvido nisso e estou saindo. Foi isso que fez a empresa patrocinadora. E agora o Corinthians tem um grande desafio: conseguir em pouco tempo um novo acordo. Só que não deve ser fácil. Primeiro porque o mercado sabe do teu desespero. Então o mercado hoje fala: acabou de sair um patrocinador de 120 por uma suspeita de corrupção, negócio grave. Aí o Corinthians bateu na minha porta: opa, quer patrocinar aqui? Óbvio, quero, o Corinthians é um gigante. Mas eu tenho 70. Pegar ou largar? Você está desesperado, você precisa vender o jantar para pagar o almoço, você acabou de perder o patrocínio, quebrou suas pernas, você não sabe como vai fazer para honrar as folhas salariais, como vai fazer para fechar as contas até o fim do ano. É o que tem. Esse risco existe. Segundo risco: como essa gestão perdeu credibilidade, como paira sobre a gestão Augusto Melo, sobre todo o modus operandi do fechamento desse contrato em janeiro, paira uma grande desconfiança, uma suspeita de um crime. Suspeita de um crime, algo sério. Pode ser que o mercado, nesse momento, não queira atrelar qualquer tipo de imagem ao Corinthians. Eu sou empresário, eu sou dono de uma marca, eu entendo que o futebol é um ótimo veículo para divulgar o meu negócio, mas com essa galera que está aí no Corinthians, não. Enquanto não ficar esclarecido o envolvimento ou o não envolvimento das pessoas que tocam o Corinthians hoje nessa história da laranja, eu não vou botar meu dinheiro, eu não vou botar minha marca aí, eu não vou me associar a isso. Esse é um outro problema possível decorrente de tudo isso que aconteceu. É uma tragédia para o Corinthians, sem sensacionalismo, sem superdimensionar as coisas. Isso aqui tem um potencial trágico, principalmente se a gente falar das finanças do clube. Aliás, hoje até no de placa, eu fiz esse registro. Eu falei: gente, eu acompanho muito a política nacional e na história da nossa política, o que começa a causar a perda de sustentação política de um presidente, por exemplo, é a situação econômica. Quando a situação econômica se deteriora,
quando os índices de desemprego aumentam, quando a economia sai do controle, a inflação explode, começa a pesar no bolso do cidadão comum, é o primeiro passo para um impeachment. É o primeiro passo para um presidente ir embora. Nós vimos isso, inclusive, 2 vezes na história da nossa República. Acho que a perda de sustentação política, e eu até tenho que falar sobre isso aqui, porque acabaram de entregar os cargos, é o segundo tema do vídeo de hoje, mais 2 dirigentes, o Rosalá Santoro, diretor financeiro, e o Fernando Alba, que é diretor adjunto de futebol. Estão indo embora. Avisaram ao presidente Augusto Melo que estão saindo, estão deixando seus cargos. Já tinham saído o Rubão, o diretor de futebol, o Rubens Gomes, o Yunqui Lee, diretor jurídico, e o Sérgio Moura, superintendente de marketing. Sérgio Moura, que inclusive, se você pegar o vídeo da apresentação da patrocinadora em janeiro, estava ali do lado do presidente Augusto Melo. Então, o presidente do Corinthians, nesse momento, passa por um processo de isolamento dentro do seu próprio grupo, ele vai perdendo apoios, ele vai perdendo diretores importantes e a crise financeira se agrava. Com o adicional que os presidentes da República não têm, mas o presidente de clube tem, da crise em campo, de resultados que não vêm, de um risco de rebaixamento, de uma eliminação no Paulistão com uma rodada de antecedência. Importante lembrar, ainda na primeira fase. Eu não sei, eu acho que dificilmente, eu não tenho bola de cristal, não tenho como prever o futuro, não tenho como cravar o que vai acontecer, mas vai se criando um ambiente onde a conclusão do mandato do presidente Augusto Melo se torna uma tarefa dificílima, eu diria que quase milagrosa, por todo esse contexto. Jorge, mas se sai esse grupo, o outro grupo que ficou 16 anos no poder talvez seja tão ruim quanto ou pior. É verdade. Esse é o quadro atual de situação e oposição do Sport Clube Corinthians Paulista, que ficou evidenciado, rasgado na nossa cara no último pleito, quando você tinha um candidato ruim e um péssimo. Era assim. O sócio corintiano, quando viu André Negão, Augusto Melo, pensou, meu Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Para o buraco, para o precipício, eu não tenho o que fazer. Entre o ruim e o péssimo. É isso que tem. Infelizmente, essa é a política do Sport Clube Corinthians Paulista. Para fechar, Carlos Miguel. Essa é uma questão de responsabilidade dividida entre a atual gestão e a anterior. O caso da patrocinadora que rompeu o contrato, não dá para jogar como herança maldita, não dá para colocar na conta da gestão anterior. Ele tem a assinatura da gestão Augusto Melo. Agora, a história do Carlos Miguel começa com o presidente do Írio, Monteiro Alves, muito sensível aos apelos do empresário do Carlos Miguel, que chegou numa mesa um dia e falou, presidente, poxa, né, meu menino tá na reserva. Na reserva, fica difícil vender um goleiro por 50 milhões. Vamos baixar essa multa? Tá bom. Vamos baixar para quanto? Para 30? Para 25? Para 20? Não, nós vamos baixar de 50 para 4. Peraí, de 50, mais de 90% de redução da multa rescisória. Mas por quê? Não, porque, poxa, ele vai ficar aí o tempo todo na reserva, e aí na reserva não tem como valorizar. E aí vai ficar, né, o cara vai ficar preso. Só que no momento em que o presidente do Írio achou essa ideia aceitável, razoável, ele não pensou na outra possibilidade. Existia uma outra possibilidade. Dele virar titular, dele se valorizar numa saída do Cássio, numa aposentadoria do Cássio, numa lesão grave do Cássio, e isso render frutos econômicos ao Corinthians. Não, ao que parece, a gestão anterior não levou esse cenário em consideração, não acreditava que isso seria possível e achou por bem reduzir em mais de 90% o valor de multa de um ativo do Corinthians. Aí vem a gestão atual, não consegue a manutenção do Cássio, o Cássio vai embora, antes do fim do contrato, repentinamente, no meio do ano, em maio, sendo que ele só poderia entrar em campo e só poderá entrar em campo pelo Cruzeiro em julho, mas rapidamente em maio, o Cássio vai embora, parece que ele não gostava muito da atual gestão, as críticas pesaram e tudo mais, ok. E aí a diretoria parecia muito tranquila, não, nós temos o Carlos Miguel, ele vale 50 milhões. Eu fico com a suspeita, com a sensação, eu acho que a gente deveria trabalhar com esse cenário também. Ele não é improvável, de que o presidente Augusto Melo não sabia da redução desse valor de multa. Ou fingiu não saber.
porque ele foi recentemente ao Flow Esporte Clube e disse lá, não, a multa do Carlos Miguel é 50 milhões. E isso causou uma confusão em todo mundo quando os setoristas do Corinthians divulgaram ontem que a multa era 4 milhões, ele estava indo embora. Não, como assim? O Augusto falou que é 50. Ou ele não sabia da redução da multa, ou ele não se debruçou no contrato do Carlos Miguel. Peraí, nós estamos perdendo o caso. Como é que está a situação do menino? Como é que é a multa do menino? Vamos renovar? Vamos agitar isso? Vamos correr com essa renovação? E a multa é quanto? Ou ele sabia e contou com a sorte. E publicamente adotou um outro discurso. Não revelou que a multa tinha sofrido uma redução significativa na gestão anterior. E aí o que aconteceu? O pior cenário para o Corinthians. Ele perde uma lenda, o goleiro titular, assume o menino a titularidade, que vai cumprindo bem o papel nesses primeiros jogos, e repentinamente ele vai embora sem deixar qualquer legado ao Corinthians, sem deixar grana, porque vai sair por bala de troco, e sem deixar títulos, sem deixar conquistas, sem deixar nenhuma marca. Nada. Nada. O Corinthians está entregando, graças a uma redução de multa rescisória desastrosa, ele está entregando um ativo para um clube da Premier League, endinheirado, cheio da grana. Os clubes da Premier League hoje com contrato de TV estão em ótima condição financeira. E aí você vai dizer, pô, mas os caras vão correr um risco, né? Porque eles estão pegando um goleiro que até outro dia era reserva, não tem nem 30 jogos no Corinthians, 4 milhões de euros. É um risco a se correr. Uma coisa é 50. Quanto é esse goleiro do Corinthians aí? 50 milhões. Caramba. Quanto tempo ele tá no profissional? Pô, subiu agora, não tem 2 meses. Quantos jogos ele tem? Ah, não tem nem 30 jogos. Pô, 50, não sei se vale correr esse risco, não. Outra coisa é, quanto vale? 4? Pô, os caras devem ter rido. Tá de graça. Traz. E aí o West Ham e Nottingham Forest, nesse momento, estão brigando para ver quem vai levar. Mas o Carlos Miguel já teria dito ao Corinthians, estou fora, quero jogar na Premier League. E outra, eu já vi muito corintiano irritado com o Carlos Miguel, ingrato, isso, aquilo, vários adjetivos. Pensa no seguinte, vamos pensar com a cabeça do profissional. A gente ama o clube, mas o cara pode ter algum sentimento pelo clube, mas ele é profissional. Eu estou no Corinthians, nesse caos, o patrocinador está indo embora, tem dificuldade para pagar os salários, eu não sei se eles vão conseguir honrar os compromissos até o fim do ano, eu não sei qual vai ser o nosso nível de competitividade nas competições ao fim do ano. Pô, e ao mesmo tempo eu tenho uma proposta para jogar na principal liga de clubes do mundo, para morar na Inglaterra, para ganhar em libra. Gente, desculpa, não sejamos hipócritas. Do ponto de vista profissional e financeiro, faz todo sentido a decisão do Carlos Miguel. Vamos reconhecer. Bom, situação muito delicada do Corinthians, um semestre que não promete ser fácil. O Corinthians é candidato ao rebaixamento? Infelizmente, esse tipo de caos dificilmente não chega no campo. A questão é se ele vai chegar na sua totalidade, se ele vai influenciar pouco ou muito dentro de campo. Um campo que já não vem tão bem, que já não vem respondendo tão bem, que tem as suas limitações, é verdade. Dependendo da intensidade, da contaminação dessa crise no campo, o que já vai ser difícil, em tese, para o Corinthians, que é o segundo semestre, especialmente o Campeonato Brasileiro, pode ficar ainda pior. É um sinal amarelo, quase vermelho, infelizmente, no Parque São Jorge. Gostaria de traçar para você um panorama mais otimista, mas eu não consigo enxergar nesse momento. O que você pensa? Deixa nos comentários e não esquece de dar o like do vídeo. Tchau.